Olá, hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra vinda do coração de Deus para vocês, para todos aqueles que ainda não conhecem sobre a criação, como tudo foi criado pelas mãos do nosso Deus. E eu venho trazer isso na palavra para vocês, amém? No livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, Deus, ele nos afirma que tudo quanto existe foi criado por ele. E tudo se formou pela sua ordenança. Ele falou e logo tudo se criou. Todas as coisas que os nossos olhos podem contemplar. Os céus, a terra e o mar. E tudo o que neles há. O sol, a lua e as estrelas. E todo o firmamento. A natureza, os animais, e tudo foi feito por ele e através dele. E o homem, que do pó da terra o formou, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus os criou. Então, para aqueles que diz e acredita que o homem é evolução do macaco, não passa de um mentiroso. Porque como a Bíblia diz, e conforme a nossa fé na palavra de Deus, nós somos criados, feitos pelo pó da terra e pelas mãos do Senhor. Deus, ele diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo não conhece a Deus. O povo não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse, nunca iria dizer que nós somos evolução de macaco. Em João, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Através do Senhor todas as coisas foram feitas. Se não fosse ele, nada do que nós podemos contemplar à nossa volta teria sido feito. Nada existiria. Em Isaías 66, versículo 2, diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que teme a minha palavra. Não devemos confiar naquilo que o homem fala, mas naquilo que a palavra fala. A palavra de Deus é exatamente a voz do Senhor. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem se formou um ser vivente. O Senhor, ele nos desenhou com as próprias mãos dele. Pelo pó da terra nos fizeste. Nos formaste com o barro, pois somos de barro. Nós somos barros na mão do oleiro, que é Deus. Nós somos um vaso de barro. Somos criados, somos formados pela criação do nosso Deus. Em Isaías 45, versículo 7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, e eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O Senhor, ele tem poder sobre todas as coisas, tanto sobre o bem quanto sobre o mal. E o Senhor nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos escolher qual o caminho que nós devemos seguir. Em Isaías 45, versículo 18, ele diz: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que se fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu acho interessante e gosto dessa passagem que está lá em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Na cidade de Atenas, enquanto
Paulo, apóstolo Paulo, ele aguardava Silas e Timóteo. O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, eram como se fossem os sábios daquela época. E uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? Eles começaram a falar assim de Paulo. O que esse paroleiro quer falar? E outros diziam, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Paulo estava ali anunciando Jesus Cristo e anunciando a ressurreição do Senhor. Eles não entendiam o que Paulo queria dizer, porque mesmo eles ouvindo, eles não conseguiam entender, porque seus ouvidos estavam como que fechados. Então, tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Aqueles homens queriam compreender o que Paulo estava pregando, porque eles não compreendiam, porque eles não tinham a verdade neles. E estando Paulo no meio do Areópago, que era um lugar lá separado que tinha este nome, Paulo disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo estava passando ali, naquele lugar, e ele viu que tinha um altar, e nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Então, Paulo falou, né, que aquele Deus a quem estava demonstrando ali naquele altar, e ao qual estava escrito ao Deus desconhecido, era o Deus que ele estava pregando e que estava sendo anunciado por ele. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, porque muitos adoram deuses que estão dentro de um templo, que estão habitando dentro de um templo. Nós adoramos aquele que nós conhecemos, que é um Deus que é vivo, que foi morto, mas que reviveu, ele ressuscitou. E hoje ele vive na glória, está sentado à direita de Deus, a quem só ele pode nos salvar, a quem só ele tem o poder de nos salvar e de nos redimir, e de nos perdoar dos nossos pecados, e nos levar salvos para Deus. Nem tampouco o nosso Deus é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida e a respiração a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, porque o Senhor ele nos criou do pó da terra, soprou nas nossas narinas o seu espírito, e de um só sangue nós somos criados, homens e mulheres, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, apalpando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e existimos, como também alguns de vossos poetas ou profetas disseram, pois somos também sua geração. Nós somos a geração do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso Criador. Ele criaste e formaste os céus, a terra, o mar, a lua e as estrelas.
Ele nos formaste, nos criaste para a adoração dele mesmo. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Aqui Paulo diz que nós não devemos adorar a quem não se deve ser adorado, ao que foi criado por mãos de homens, como imagens de escultura, e posto como deuses, e ensinado para nós como deuses. Mas esses não são. Deus é o Deus dos deuses. Ele é um Deus que é vivo. Nós não podemos adorar deuses que são mortos. Só existe um, e é aquele que nos formou, que nos tirou do ventre da nossa mãe. É o Deus poderoso. É aquele que se esvaziou de si mesmo e veio a essa terra e morreu para morrer por nós. E se deu como sacrifício vivo para nos salvar, para nos redimir. Por tão grande amor que ele tem por nós. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus, ele está chamando cada um de nós para o arrependimento. Porque um dia andamos no engano. Andamos seduzidos por outras doutrinas que não pertencem a Deus, que não foram ensinadas na palavra de Deus, mas foram sim abomináveis aos olhos de Deus e reprimidas. Mas o Senhor, ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância, o tempo em que nós não conhecíamos o nosso Deus verdadeiro. E hoje ele nos chama para o arrependimento, para que nós venhamos a deixar todos os deuses que nós temos crido até o presente momento. Todas aquelas obras que foram feitas por mãos de homens. Isso não se deve adorar. Mas devemos adorar um Deus que ressuscitou. E hoje ele vive para todo sempre, ao lado do nosso Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz: Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. Todos quanto creem no nome do Senhor. O Senhor deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não somos filhos bastardos, mas nós somos filhos verdadeiros. Aquele que ama a Deus, obedece a sua palavra e crê naquele que nos formou e nos criou. Em João capítulo 3, versículo 18, diz assim: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E essa é a palavra que eu trago para vocês hoje. O Senhor está buscando cada um, o Senhor está chamando cada um, cada ovelha que está perdida, que possa ser encontrada pelo Senhor neste momento. Todos aqueles que estão andando seguindo doutrinas de homens, abandonem suas doutrinas de homens e se voltem para a doutrina que Deus nos ensina na palavra dele. Essa é a doutrina verdadeira. Essa é a palavra verdadeira, porque foi a palavra que saíste da boca do nosso Deus. O nosso Deus é eterno. O reino dele é sempre eterno. E ele tem a salvação nas mãos dele. Nenhum outro pode nos dar a salvação. Nenhum outro pode nos redimir dos nossos pecados. Nenhum outro pode curar nossas dores, nossas enfermidades. Mas só o Senhor através do sangue dele. A palavra diz que antes era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se formou e habitou entre nós. A palavra se fez homem e habitou entre nós. Antes estava na palavra. E um dia aquela palavra se fez carne e habitou entre nós, que é o próprio Senhor Jesus, que veio trazer a salvação a todos nós, ao nosso alcance, ao alcance de todos aqueles que nele crê. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Que hoje vocês possam vir a crer naquele que tudo formou, naquele que tudo criou. E só a ele
nós devemos oferecer-lhe honras e glórias e todo louvor. Amém? Fiquem com Deus, que essa palavra ela possa ir de encontro ao coração de vocês, que vocês possam ser achados e encontrados pelo nosso Deus, e que o coração de vocês começam a refletir nessa palavra. Deus, ele só na mão dele está a salvação, e na mão de nenhum outro nós podemos ser salvos. Amém? Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe. Amém.